das mãos, palma com palma. Faz uma reverência. Movimenta o corpo. Espero que vocês estejam bem. Seguindo. Estamos chegando no final do livro. E nos aproximando do Rohatsu Sesshin. Capítulo 80. Sejam diligentes. Era a hora do crepúsculo quando Buda e os bhikkhus chegaram na floresta de salgueiros. Ele pediu para Ananda preparar um lugar entre duas árvores para deitar. Buda deitou de lado, com sua cabeça voltada para o norte. Todos os bhikkhus sentaram-se em torno de sua figura. Sabiam que o mestre poderia passar para Nirvana naquela mesma noite. Buda olhou para cima, observou as árvores e disse: Ananda, veja. Ainda não é primavera, mas os salgueiros estão cobertos de botões avermelhados. Você vê as pétalas caindo sobre os mantos do Tathagata e de todos os bhikkhus? Esta floresta é realmente magnífica. Você vê o horizonte oeste todo flamejante devido ao pôr do sol? Você ouve a brisa roçando gentilmente nos ramos dos salgueiros? O Tathagata considera todas estas coisas adoráveis e tocantes. Bhikkhus, se vocês quiserem elogiar, se quiserem expressar seu respeito e gratidão para com o Tathagata, há somente um modo de realizar isto, e é vivendo o ensinamento. Um bhikkhu deve corporificar o ensinamento. O anoitecer estava calmo e venerável Upavana chegou perto de Buda para, de pé, abaná-lo. Mas ele fez sinal de que aquilo não era necessário. Talvez não quisesse ver obstruído nem um mínimo detalhe daquele esplêndido crepúsculo. Buda perguntou para a venerável Anuruddha: Não vejo Ananda. Onde ele está? Um outro bhikkhu respondeu: Vi o irmão Ananda postado entre algumas árvores chorando. Ele dizia a si mesmo: Ainda não alcancei minha meta espiritual e agora meu professor está morrendo. Quem cuidou mais profundamente de mim do que meu professor? Buda pediu para o bhikkhu ir buscar Ananda. Quando voltaram, Siddhartha Gautama tentou confortá-lo, dizendo: Não fique triste, Ananda. O Tathagata sempre enfatizou a você que todos os dharmas são impermanentes. Do nascimento sobrevém a morte, do surgimento sobrevém o perecimento. Aquilo que se junta acaba por separar-se. Como pode haver nascimento sem morte? Como pode haver surgimento sem desaparecimento? Ananda, você cuidou de mim com todo o seu coração durante muitos anos. Dedicou todos os seus esforços para me ajudar e lhe sou absolutamente grato. Seu mérito é grande, Ananda, mas você pode ir ainda além. Se fizer apenas um pequeno esforço adicional, você sobrepujará o nascimento e a morte. Você pode atingir plena liberdade e transcender a toda lamentação. Você sabe que pode realizá-lo, e isso é exatamente o que me deixaria mais feliz.
Voltando-se para os demais bhikkhus, Buda disse: não houve assistente mais dedicado do que Ananda. Outros assistentes no passado, às vezes, deixavam cair ao chão minha tigela e manto, mas Ananda jamais. Ele se preocupou sempre em bem efetuar tanto as mínimas coisas quanto as maiores atribuições. Ananda sempre soube quando e onde um bhikkhu, uma bhikkhuni, um discípulo leigo, um rei, um oficial ou um praticante de uma seita religiosa deveriam me encontrar. Ele arrumou todas as reuniões do modo mais efetivo e inteligente. O Tathagata acredita que nenhum mestre iluminado do passado e do futuro teve ou terá um assistente mais talentoso e dedicado do que Ananda. Venerável Ananda, limpando suas lágrimas, suplicou: Senhor, por favor, não se vá. Kusinara é só uma pequena cidade de palafitas. Há tantos lugares maiores como Sampa, Rajagraha, Sravasti, Saqueta, Kosambi, Varanasi. Por favor, Senhor, escolha um desses lugares para o seu passamento, de tal modo que mais pessoas possam ter a oportunidade de ver a sua face uma vez mais. Buda replicou a Ananda: Kusinara também é importante, ainda que seja não mais do que uma pequena cidade de palafitas. O Tathagata considera a floresta o lugar mais agradável e apropriado. Ananda, você vê as flores do salgueiro caindo sobre mim? Buda pediu que Ananda fosse até Kusinara e anunciasse aos malas que ele atingiria o Nirvana no Jardim dos Salgueiros, nas últimas horas da madrugada. Quando o povo de Mala ouviu a respeito, apressadamente seguiu para a floresta. Um asceta chamado Subhada estava entre as pessoas. Enquanto o povo passava inclinando-se para Buda, Subhada perguntou a Ananda se ele poderia ter uma audiência com o mestre. Ananda recusou, dizendo que ele estava cansado demais para receber qualquer pessoa. Buda, todavia, escutou o desenrolar daquela conversa e disse a Ananda: deixe o asceta Subhada falar comigo. O Tathagata irá recebê-lo. O homem ajoelhou-se diante de Buda. Há muito que ele se sentia tocado pelo seu ensinamento, mas nunca o havia encontrado pessoalmente. Ele se inclinou de palmas unidas e disse: Senhor, tenho ouvido falar de líderes espirituais tais como Purana Kassapa, Makali Kosala, Ajita Kesakambali, Pakuda Kakayana, Sanjaya Belaniputra e Niganta Nataputra. Eu gostaria de saber se, de acordo com você, algum deles verdadeiramente alcançou a iluminação. Subhada, se eles alcançaram ou não a iluminação, não é importante. Ou algo a ser necessariamente discutido agora. Subhada, o Tathagata, lhe mostrará o caminho pelo qual você mesmo pode alcançar a iluminação. Buda transmitiu a Subhada o nobre caminho óctuplo e continuou dizendo: onde quer que o nobre caminho óctuplo seja praticado, você encontrará pessoas que alcançaram a iluminação. Subhada, seguindo por esta mesma senda, você também pode alcançar a iluminação. O asceta Subhada sentiu seu coração subitamente abrindo-se. Ele ficou repleto de felicidade e pediu que o aceitasse como um bhikkhu. Buda pediu a venerável Anuruddha para realizar uma cerimônia de ordenação bem ali, naquele mesmo instante. Subhada foi o último discípulo recebido por Buda. Depois que a cabeça de Subhada estava raspada
Ele recebeu os preceitos, uma tigela e um manto. Buda então olhou para todos os bhikkhus sentados ao seu redor. Muitos monges das cercanias chegaram, e assim havia perto de 500 ali presentes. Buda se dirigiu a eles dizendo: Bhikkhus, se vocês tiverem qualquer dúvida ou incompreensão relacionada ao ensinamento, agora é o momento de perguntar ao Tathagata. Não percam esta oportunidade, para que depois não reprovem a si mesmos, dizendo: naquele momento eu estava face a face com Buda, mas não perguntei a ele. Buda repetiu estas mesmas palavras 3 vezes, mas nenhum dos monges se manifestou. Venerável Ananda exclamou: Senhor, é maravilhoso. Eu confio na comunidade dos bhikkhus, eu confio na Sangha. Todos compreenderam claramente o seu ensinamento. Ninguém carrega qualquer dúvida ou incompreensão acerca do seu ensinamento e do caminho para a realização. Ananda, você fala de confiar, enquanto o Tathagata possui a visão direta. O Tathagata vê que todos os bhikkhus aqui possuem profunda confiança nas 3 joias. Mesmo a menor realização entre estes bhikkhus é aquela daquele que entrou na corrente. Buda observou em silêncio toda a comunidade e então disse: Bhikkhus, ouçam o que o Tathagata diz agora. Os dharmas são impermanentes. Se há nascimento, há perecimento. Sejam diligentes em seus esforços por alcançar a iluminação. O Buda então cerrou os seus olhos. Havia dito suas últimas palavras. A terra estremeceu. As pétalas das flores se derramaram como uma chuva. Todos sentiram suas mentes e corpos tremerem. Todos sentiram que Buda havia passado ao Nirvana. Leitor, ponha seu livro de lado aqui e respire suavemente por alguns minutos antes de continuar. Vamos continuar a leitura. Buda tinha realizado seu passamento. Alguns bhikkhus atiraram seus braços e corpos ao chão. Eles se lamentavam, dizendo: Buda realizou seu passamento, o Senhor morreu. Os olhos do mundo se fecharam para sempre. Em quem tomaremos refúgio agora? Enquanto esses bhikkhus choravam e se lamentavam, outros sentavam silenciosamente, observavam sua respiração e contemplavam as coisas que Buda lhes havia ensinado. Venerável Anuruddha falou: Irmãos, não chorem tão copiosamente. O Senhor Buda nos ensinou que com o nascimento há a morte, com o surgir há o desaparecer.
Com a união há a separação. Se vocês compreendem e seguem o ensinamento de Buda, acabarão com tamanha perturbação. Por favor, sentem-se novamente e sigam sua respiração. Nós manteremos silêncio. Todos retornaram aos seus lugares e seguiram o conselho do venerável Anuruddha. Ele conduziu uma recitação de sutras que todos sabiam de coração, a qual falava a respeito da impermanência, da vacuidade do eu, do não apego e da liberação. A calma e a dignidade foram paulatinamente restabelecidas. Os malas acenderam archotes. Sons e cantos ecoaram de modo impressionante através da noite escura, enquanto todos colocavam plena consciência nas palavras dos sutras. Após uma lenta recitação, venerável Anuruddha proferiu uma palestra do Dharma. Ele elogiou as realizações de Buda, sua sabedoria, compaixão, virtude, concentração, alegria e equanimidade. Quando o venerável Anuruddha terminou de falar, venerável Ananda recontou maravilhosas passagens da vida de Buda. Pelo resto da noite, os dois veneráveis se revezavam falando. Os 500 bhikkhus e 300 discípulos leigos escutaram em silêncio, enquanto os archotes queimavam. Novos eram acesos em substituição, até o completo alvorecer. E amanhã a gente vai ler o último capítulo, 81, Velho Caminho, Nuvens Brancas. Parte dessa fala final, né, que Shakyamuni Buda deita do lado com a cabeça para o norte, e parte desse ensinamento, quando ele pergunta 3 vezes se tem alguém que ainda não compreendeu, que ainda gostaria de perguntar, ele repete 3 vezes, e Ananda disse que não, que todos já tinham compreendido. Faz parte do breve Parinirvana Sutra, que é o último ensinamento dele, né? A gente tem, é um sutra que ele vai repassando, né, os ensinamentos, e o foco é sejam diligentes, que é o nome desse capítulo, né? Que é entender que enquanto mantivermos os ensinamentos dele, a fala dele, a forma dele se manifestar no mundo, como ele sentava em meditação, assim a gente o mantém vivo em nossa vida. Assim os ensinamentos de Buda são preservados e mantidos até hoje. Uma tradição que veio oral por muitos anos, 100 anos, até que o primeiro texto tivesse sido escrito. Ananda decorou tudo, né, e preservou. E é incrível pensar que chega até a gente intacto na essência. A forma pode mudar um pouco, as várias tradições mudaram, né, fizeram de acordo com as suas culturas muitas coisas, né? Quando chega no Japão, ele muda um pouco, mas a essência não muda, o cerne não muda, né? Os selos do Dharma não mudam, os preceitos são os mesmos. Você vê que ele fala nesse livro 5 preceitos que a gente estuda quando vai se fazer o voto, né, de se tornar budista. Ele repete, são comuns a todas as escolas tibetanas, escolas do Vietnã, do Nepal, da China, todos têm a mesma, né? Então, por mais que todas elas tenham seguido, achado meios expedientes para preservar a essência, elas mantiveram a essência, né? Então, a gente tem o nosso breve Parinirvana Sutra, que a gente recita em fevereiro, quando para a gente ele entrou em Parinirvana, foi 15 de fevereiro. A gente, durante o mês de fevereiro, recita o breve Parinirvana Sutra em todas as cerimônias. E esse final é isso que Ananda fala,
que ele pergunta se ainda teria alguém que gostaria de, que não compreendeu, né? Que precisaria ouvir mais uma vez. E você vê que até o último momento ele se dispõe a ensinar, né? Mesmo Ananda tentando poupar ele, né? Aquele encontro com Subhadra, ele ouve e ele diz, não, pode falar, né? E muito me alegra, e acho que alegra muitos praticantes da Sangha, que a gente está finalizando no início do retiro de iluminação de Buda, onde tudo começa, onde esse livro começa, né? E ele traz essa questão de que tudo começa, um dia termina, e tudo que termina, um dia começa. Não tem essa linha, a gente não sabe onde ela está, né? Então, estamos acabando de contar a história dele, estamos começando a sentar como ele começou, quando ele fez esse compromisso de sentar e não se mexer até que clarificasse a mente, até que ele compreendesse, que ele pudesse transcender sofrimento, né? Então, eu fico muito feliz, assim, parece que a gente fala que quando a roda do Dharma gira, não tem falta e nem excesso. E eu acho que é isso que quer dizer. Quando a gente está só realizando o caminho, quando a gente está fazendo só o que precisa ser feito, sem se perder nos meandros do se eu devia, não devia, se eu faço agora, eu faço depois, né? Só fazer. Hoje eu estava preparando as coisas para o retiro, né? Os sutras, imprimindo as coisas, para eu poder ter aqui à mão, se falhar a internet, e quem for fazer a cerimônia de manhã, que não vou ser eu, vai ser a monja de Brasília, para dar certo, mas eu estou deixando meio tudo montado, porque se falhar alguma coisa, cair, eu possa fazer, né? Então eu estava repassando o retiro, né, mentalmente, assim. E aí me lembrei que eu não tinha feito a programação do último dia, que é do dia 7, que a gente vai até meia-noite, até 11 e pouco, porque a gente faz a cerimônia de iluminação de Buda, que a gente vai até a estrela da manhã, que foi quando para a gente, ele sentou 7 dias, 7 noites, e quando ele vê a estrela da manhã, ele desperta, ele realiza, ele tem um insight, ele tem a experiência da unidade, né? E a gente tenta ir até esse momento também. E aí a gente faz a cerimônia de iluminação. E aí eu comecei a pensar como que eu ia fazer a cerimônia aqui, né? E aí eu já falei assim, ai, como que vai ser? Eu falei, não é hora, não é agora. Sabe quando a gente antecipa, a gente se preocupa, né? Eu falei, não é agora, eu vou ter uma semana de retiro. Eu não preciso fazer isso agora. E quantas coisas a gente não põe no nosso dia que angustiam, que dão ansiedade, porque a gente antecipa. Eu sei que eu vou fazer essa cerimônia. Não vai ser a primeira vez, né? E tudo bem. Eu preciso fazer o que é prioridade antes, né? E eu acho que essa é a confiança que vai surgindo no caminho, né, do Dharma, no caminho da prática, quando a gente adentra nessa corrente, como ele fala, por qualquer que seja a realização de qualquer um de nós, já entrou na corrente. Já entrou na corrente. E aí essa confiança vai transformando tudo, vai transformando tua vida, tuas atividades diárias. Ai, será que eu passo roupa agora ou se eu tiro do congelador a carne? Sabe? Quantas vezes num dia a gente não se perde? Faz. Pensou, faz. Né? Isso muda muito. Muda muito. Muda muito a sutileza do presente, do estar presente. Né? Acho que é isso. Alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar do retiro também, se tiver alguma dúvida, aproveita. Ninguém?
Então tá. Então, só incentivando quem possa estar inseguro, quem possa não saber se faz o retiro, a ideia é que, mesmo que você não possa conectar no Zoom durante o retiro, que você tem tá difícil para você se organizar, não importa, você não precisa conectar no Zoom. Imprime a programação e coloque, se leia ela e fale: de 1 a 7 de dezembro, eu vou estar conectado com a iluminação de Shakyamuni Buda, que é a minha iluminação. Magada é aqui e agora. E aí, faça a sua semana com esse espírito, com essa intenção. E o momento em que você olhar lá na programação, 3 horas, puxa, eles estão agora fazendo a leitura do Dharma. Eu vou me conectar com eles mentalmente. Eu não preciso entrar no Zoom, sabe? Se isso for criar um impedimento para que você faça, não precisa. Senta, que nem ele fez agora no livro, a gente parar 1 minuto para respirar no momento que era importante do livro. A gente pode fazer isso. Não se coloca coisas que te impeçam de realizar. Uma pessoa pode nunca ter meditado na vida, mas se ela abrir o coração dela e se dispor a fazer essa experiência, ela pode despertar. Não importa, nunca sentou na vida. Ela pode sentar numa cadeira e ela pode despertar. Então, não desperdice essa oportunidade, não abram mão. Todos os budistas Soto Zen, todos os budistas que de todas as ordens estão sentando de 1 a 7 no mundo inteiro. A gente vai estar conectado com toda essa energia de pessoas que estão preservando a vida do ser desperto em nós, né? Então, é muito precioso esse período. Então, eu realmente convido vocês a sentarem, a pararem, 1 minuto que seja no dia. Todo dia se conecta com aquela programação, cola a programação na tua mesa de trabalho. Teu olho vai bater lá em algum momento. Talvez esse momento que teu olho vá para lá seja o momento que você tem que silenciar esse 1 minuto que o livro pediu. Tá bom? É isso. Então, vamos encerrar. As mãos engaixou, palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.